Olá, hoje é quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Eu sou Renata Krieger e você ouve agora o boletim de notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. A Alemanha ultrapassa 100 mil mortes por Covid-19. Mortes em São Gonçalo foram causadas por armas de fogo, diz laudo pericial. Primeira mulher escolhida chefe de governo na Suécia renuncia horas após ser eleita. Ao menos 27 migrantes morrem em naufrágio no Canal da Mancha. A Alemanha ultrapassou nesta quinta-feira a marca de 100 mil mortes relacionadas à doença Covid-19 causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. O Instituto Robert Koch de Controle e Prevenção de Doenças no país divulgou que o número de óbitos desde o início da pandemia é de 100.119. Nas últimas 24 horas foram registradas 351 novas mortes. Em meio à quarta onda de Covid-19 enfrentada pelo país, a incidência de novos casos por 100 mil habitantes em 7 dias voltou a bater recorde nesta quinta-feira e subiu para 419,7. As secretarias de saúde alemãs registraram quase 76 mil novos casos nas 24 horas anteriores. No total, mais de 5 milhões e meio de pessoas já foram infectadas pelo coronavírus na Alemanha. As 9 mortes ocorridas no complexo de favelas do Salgueiro no último fim de semana foram provocadas por armas de fogo, com tiros em diferentes lugares dos corpos das vítimas, como olho e costas. Esse foi o resultado dos laudos de necropsia realizados pela perícia do Instituto Médico Legal da Polícia Civil de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A informação sobre os diferentes alvos nos corpos foi divulgada pelo portal G1, que destaca também que os exames apontaram para crânios fraturados e indicaram um total de 44 tiros nos 9 corpos. As mortes em São Gonçalo aconteceram depois de uma operação que resultou em pelo menos 9 mortos, além de um policial. 8 corpos foram abandonados num mangue e retirados do local por moradores da região. Pessoas no local levantaram suspeitas de que tenha ocorrido uma chacina. Testemunhas relataram que viram sinais de tortura nos corpos. Num documento interno, a Polícia Militar do Rio de Janeiro assumiu que a morte do policial foi a motivação para a operação no complexo do Salgueiro. Segundo a PM, as 9 vítimas da ação foram atingidas depois de um confronto. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o documento da polícia afirma que o objetivo da operação era reprimir ataques a viaturas policiais de serviço. A operação ocorreu sem mandado judicial ou de busca e apreensão e foi realizada apesar de haver uma proibição do Supremo Tribunal Federal de incursões em comunidades durante a pandemia de Covid-19. A ação penal contra Flávio Bolsonaro no suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro só poderá continuar se houver uma terceira denúncia do Ministério Público do Rio. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça na segunda-feira. O ministro João Otávio de Noronha, do STJ, disse que, como a Corte anulou as decisões da primeira instância da Justiça do Rio envolvendo as investigações, o MP do Rio terá que fazer uma nova denúncia apresentando apenas elementos que não foram invalidados pela Justiça. A chamada rachadinha é uma prática ilegal de confisco por parlamentares de parte dos salários de assessores de gabinete. Hoje senador, o filho do presidente Jair Bolsonaro é apontado como chefe de uma organização criminosa que atuou em seu gabinete quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. A primeira mulher a chefiar o governo da Suécia renunciou ao cargo depois de apenas 12 horas no poder. A social-democrata Magdalena Andersson, de 54 anos, teve de deixar o posto após o Partido Verde sueco abandonar a coalizão governista. O Partido Verde desistiu da coalizão após o parlamento rejeitar a proposta para o orçamento do governo federal. Os verdes, entretanto, já disseram que apoiarão Andersson se houver uma nova votação para confirmá-la no cargo. Ex-ministra das Finanças, Andersson assumiu a presidência de seu partido neste mês de novembro, substituindo o último primeiro-ministro, Stefan Löfven, de 64 anos.
O naufrágio de uma embarcação que cruzava o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido resultou na morte de pelo menos 27 pessoas nesta quarta-feira perto da costa de Calais, no norte da França. Entre as vítimas do naufrágio estão 5 mulheres e uma menina. As prováveis causas da tragédia ainda são investigadas pelas autoridades, que não divulgaram a nacionalidade das vítimas. O balanço dessa tragédia supera sozinho o número total de mortes no Canal da Mancha registrado nos últimos anos. Antes desse naufrágio, o balanço de 2021 era de 3 mortos e 4 desaparecidos. Mais informações você confere logo mais na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.